Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Hoje, pela graça de Deus, creio que encerraremos aí o capítulo 15, né? E este capítulo ele foi marcado, né, pela desobediência de Saul, seu afastamento de Deus e muitas afirmações mentirosas. Mesmo diante da verdade estampada, ele tenta justificar aquilo que estava latente em seu coração, tentando inclusive barganhar com Deus, oferecendo um sacrifício que não era do agrado de Deus, pois ele continuava em desobediência à sua palavra. O confronto de suas atitudes, como observando no verso 23, foi bem veemente e te convido a observar a atitude de Saul após a palavra de Samuel. Diferente dos versos anteriores, no verso 24, vemos Saul reconhecendo realmente que estava errado e afirma: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você me falou. A Bíblia ela nos apresenta várias passagens em que Deus, através dos seus servos, convida o povo ao arrependimento. Creio que a mais marcante e mais conhecida é a citada nos evangelhos, com a fala de João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio para preparar o caminho do Senhor. E a sua fala é: arrependei-vos. E ele lança até uma frase lá, raça de víboras, né? Arrepender, no meu entendimento, é reconhecer o nosso erro, clamar pela misericórdia de Deus e não mais praticar. Vemos que Saul reconhece seu erro, tanto perante os mandamentos do Senhor, quanto ao seio do seu coração, de ter dado ouvidos ao que o povo havia falado. O verso 25 nos diz: agora peço a você que me perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore ao Senhor. Nesta fala, eu quero observar algumas coisas. Primeiro, veja um erro para quem ele está dirigindo o seu pedido. Apesar de Samuel ser um profeta e que tinha o dever de levar os pedidos do povo a Deus, a fala de Saul demonstra que seu coração ainda não tinha se voltado totalmente para Deus, pois ele pede que Samuel o perdoe, sendo que a sua falha foi com Deus, e o seu pedido então deveria ser voltado para a pessoa de Deus, pedindo a Samuel que intercedesse pela sua vida, pois essa era a função de Samuel. Hoje, nós, depois do sacrifício que Jesus fez por nós, esta mediação foi retirada. Essa mediação que um sacerdote para levar os nossos pedidos a Deus, ela foi retirada. Agora nós temos livre acesso ao Pai e podemos clamar diretamente a Ele, pois com a morte de Jesus, né, cita lá nos Evangelhos, que aquele véu que separava lá no tabernáculo, ele não existe mais e nós temos esse acesso a Deus. A segunda coisa que observo e acompanho o raciocínio de alguns estudiosos é que mesmo ele declarando o reconhecimento do seu erro, não deixou de preocupar com a sua imagem perante o povo. Ele diz no final do verso: volte comigo, para que eu adore o Senhor. A companhia de Samuel naquele momento daria um respaldo perante o povo. E a palavra de Samuel foi apenas confirmar que Deus o havia rejeitado por ter desobedecido a sua palavra. E não voltaria com ele, como afirma o verso 26. O texto ele não afirma isso, mas creio que no seu íntimo, Samuel deve ter imaginado que a sua presença com ele, à frente do povo, tendo Deus o rejeitado, certamente não agradaria a Deus, pois como escolhido de Deus, era como se o próprio Deus estivesse perto dele naquele momento. Quando Samuel tenta ir embora, Saul agarra o seu manto e este rasga. O segurar do manto foi um apelo de misericórdia, de desespero de Saul, pois a partir daquele momento sabia que estava realmente sozinho, não contaria nem mais com os conselhos de Samuel. O fato do manto se rasgar, Samuel faz uma analogia no verso 28. Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Como este manto foi rasgado, assim foi a ação de Deus na sua vida. A sua desobediência levou a Deus a apartar de ti
e já não te reconhece como rei de Israel. Este reinado será passado a outro. E não há nada que você possa fazer, pois a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Esta atitude de Deus é decisiva em sua vida e no seu reinado. Quando é citada aqui no texto a glória de Israel, historiadores entendem que é um título singular dado a Deus que pode ser traduzido a força de Israel. E quando diz que não mente nem se arrepende, Samuel quer demonstrar um atributo da imutabilidade de Deus. Mas você pode perguntar, mas no caso da cidade de Nínive, em que Deus voltou atrás na sua decisão de destruir a cidade, como cita aí no livro de Jonatas, capítulo 3, verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram o seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Então podemos dizer que Deus se arrependeu? Existe uma coisa diferente nos dois casos, né? O arrependimento e o voltar para Deus. O povo de Nínive se arrependeu e se voltou para Deus clamando por misericórdia, mas Saul não teve este mesmo procedimento. Pelo contrário, continuou buscando reconhecimento para si mesmo e não reconheceu o Senhor como seu Deus. Isto fica cabalmente confirmado aí no verso 30. Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Qual foi a atitude dos ninivitas? Jejum, pano de saco, reconhecimento da superioridade de Deus. Todas as pessoas, inclusive os animais, se dobraram perante o Senhor. Saul ele afirma, eu pequei, mas vamos comigo, eu preciso estar bem ali com os anciãos, o povo. Eu vou até adorar o teu Deus. Há um reconhecimento do erro, mas não há uma submissão e nem tampouco uma vontade de fazer diferente. Seu pensamento continuava em si mesmo para agradar o seu ego. Samuel, ele se prontifica a ir com ele, mas como vemos no verso 32 e 33, foi apenas para cumprir as ordens de Deus tinha dado a Saul em relação a Agag. Agag até pensou, chegou a pensar que seria liberto, mas a sentença de Deus foi cumprida por Samuel. Após matar Agag, Samuel retorna para sua casa em Gibeá de Saul e consta que nunca mais viu Saul até a morte. Mas o texto tem uma afirmação, porém tinha pena de Saul. O coração dele continuava triste por ver uma pessoa que no seu entendimento tinha tudo para dar certo e agradar a Deus, e não se arrependeu. Sabia que o destino de Saul era terrível, sem alcançar a salvação que vem do Senhor. Veremos posteriormente que Saul procura Samuel, mais precisamente lá no capítulo 19, que estudaremos ainda. O que eu gostaria de levar a pensar a respeito do que vimos hoje? Como Saul, o Senhor nos dá oportunidades para reconhecermos o nosso erro. Mas o reconhecer e continuar praticando não nos levará a ter uma comunhão plena com o Senhor. Precisamos nos arrepender e mudar a nossa atitude. A Bíblia nos diz que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós. Mas temos que ter a consciência de que Ele fará isso se realmente observar uma verdadeira transformação nas nossas vidas. De nada adianta reconhecer o erro e continuar praticando. Amém? Que Deus nos abençoe, nós possamos ter essa consciência de buscar o Senhor e estar sempre pronto a servi-lo com alegria. Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.